Olá, oitavo ano, e mais uma aula no capítulo 3, e o conteúdo de hoje são palavras parônimas. A explicação e as atividades complementares estão da página 118 até a página 131 deste capítulo. O que são parônimas? Então, são aquelas palavras parecidas na forma, mas bem diferente quanto ao significado. São palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Exemplo: imagine que um colega seu tenha sido demitido por cometer uma série de erros. Você é designado para o lugar dele. No seu primeiro relatório, escreve: ratifico os erros do meu antigo companheiro. O que vai acontecer? Vai para a rua também, ratificar erros, ignorância dupla. Ratificar é confirmar. Erros, nos retificamos. Se você não sabia, anote. Ratificar significa confirmar. Retificar significa corrigir. Então, veja, palavras parônimas são aquelas palavras parecidas na forma, porém, bem diferente quanto ao seu significado. Palavras parônimas. Então, nessa tabelinha, vocês vão ter acesso a algumas palavras que são parônimas, que tem a escrita, como vocês viram aqui nesse slide anterior, que tem as palavras são parecidas na forma, mas diferentes no significado. Então, vocês podem ter acesso a essa tabelinha aí, certo? Com algumas dessas palavras que são parecidas, mas com significados totalmente diferentes. Então, cuidado com as palavras parônimas, né? Nessa próxima tabela aí, vocês também podem ver que tem uma série de palavras, né? Por exemplo, arrear, por arreio, arriar, abaixar, comprimento, extensão, cumprimento, saudação. Então, quando eu digo cumprimento, eu estou cumprimentando, eu estou saudando alguém. E quando eu digo comprimento, é o comprimento da sala, o comprimento da cadeira, o comprimento da parede. Independente do que seja, as palavras parônimas, elas são parecidas, mas com significados totalmente diferentes. E aí tem uma série de palavras. Os parônimos são sons parecidos, mas outra tabelinha aí para que vocês possam ter acesso, né? Que quanto mais léxico gramatical vocês adquirirem, mais será rico o vocabulário de vocês, tanto na fala quanto na escrita, né? Na forma de adquirir novos conhecimentos e na própria grafia, de transcrever e escrever bons textos com um léxico gramatical bem mais amplo. Nessa tirinha tem assim: adoramos cestas, no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, adoramos cestas. E no terceiro quadrinho, adoramos cestas. O primeiro cestas é com C, o segundo com S e o outro cestas é com S, mas tem X. Então, veja só. A primeira cesta é um recipiente para colocar ou guardar ou transportar objetos ou alimentos, geralmente confeccionado com fibras de alça. Uma cesta. Um objeto é uma cesta que coloca coisas. Cesta de frutas, um exemplo. Uma cesta de morangos, tem aí, né? Um exemplo. Já o segundo exemplo, que é cesta com S, uma breve cochilhada após o almoço, né? Então, a gente não costuma dizer assim, a gente vai dar um cochilo. Mas o cochilo que a gente costuma dar é chamado de cesta, né? Depois do almoço, 20 minutinhos para descansar a mente. Então, esse cochilo aí é chamado de cesta. Cesta com S. E o terceiro, aí, que tinha lá no quadrinho, sexta, é equivalente a sexta com X a sexta-feira, que é o sexto dia da semana, a partir de domingo, dia da semana, entre a quinta-feira e o sábado. Então, vejam só, palavras parônimas com significados diferentes. Nesse arquivozinho, nessa diquinha aí de português, né, palavras que são pronunciadas iguais, mas com sentidos diferentes, tem bem aí a definição de cada um, né? Do que significa e a forma de usar, certo? Então, eu agradeço, aguardo as atividades de vocês, que tá lá na descrição do slide, logo no início, certo? Qualquer dúvida pode falar e, assim, ter cuidado com as palavras parônimas, né? Que muitas vezes o que a gente acha que tem o mesmo significado, por uma simples grafia, por um simples vogal, acaba atrapalhando a nossa vida lexical. Até a próxima.